Oi, oi, oi. Vamos falar de livro bom. Vou fazer uma resenha de um livro que eu li agora. Agora que eu tô de férias, eu vou trazer com mais frequência as resenhas, até para mim mesma, ficar com esse recorde para mim, desse momento, né, da minha formação. Eu vou falar do livro agora da Marion Minerbo. Para que serve uma análise? Marion Minerbo, para que serve uma análise? Nesse livro, a autora ela diz que a análise serve para trazer conceito. É um livro técnico, tá? Mas eu vou falar o que a gente extrai disso. Então isso é útil para qualquer pessoa, né? A gente entender isso facilita muito as relações humanas, né? Essas relações que, como diria Freud, a gente precisa do outro, mas o que mais causa sofrimento, né? Está relacionado às relações. Então vamos falar disso. Ela traz casos clínicos e ela relaciona com conceitos. Dar conceito a um sintoma é um mecanismo que o indivíduo cria para lidar com um trauma que ele não soube elaborar, tá? Por exemplo, quando o adulto foi desfraldado lá quando ele tinha 4 anos, foi traumático. Todo o processo de mudança de fases na vida humana, ela tem um pequeno trauma. E é importante esse pequeno trauma, porque aí você consegue passar para a próxima fase. E você não vê ninguém traumatizado na vida adulta indo para a clínica para ter que elaborar aquele desfraude, né? Por quê? Porque ela elaborou. É isso que a Marion Minerbo, maravilhosa essa mulher. Eu vou deixar, inclusive, um vídeo dela aqui embaixo para falo mais daqui a pouco, tá? Vou deixar, inclusive ela é viva, ela mora, eu acho que ela mora nos Estados Unidos, ela mora fora do país, mas ela é brasileira e ela tá aí, ativa aí na internet, maravilhosa. Não tão ativa, ela já é uma senhora, então ela não busca holofotes, ela busca só ajudar nos casos clínicos e ela tem uma bagagem muito grande, tá? Então assim, é, por que o sintoma aparece? O sintoma aparece como uma forma de que o sujeito apresentou para lidar com o trauma. Ele não soube elaborar, então ele apresenta um sintoma. O chilique, por exemplo, é uma mulher chiliquenta. Quando vai para a clínica, vou trazer até um exemplo dela aqui, não é desse livro, mas é de um outro, que ela fala assim que era uma mulher muito chata, ela se achava chata, todo mundo, ninguém conseguia conviver com ela, mas ela não conseguia se livrar disso. Aí ela começou o quê? Se ela, eu vou falar sobre isso que é muito importante, se ela buscasse uma fórmula mágica, alguém ia dizer para ela, tenta respirar, né, uma técnica de respiração antes de falar com seu marido, faz uma técnica de escrever no papel, essas são ferramentas, entende? Se a psicanalista tivesse trabalhado dessa forma, ela talvez teria solucionado a questão da relação com o marido dela. Mas e as outras relações, entende? Por isso que eu acho que essa questão de entrar na internet e buscar soluções para você virou um mercadão, né? Porque o meu ex é narcisista, porque eu tenho TDAH, porque eu sou neurodivergente, porque eu vou precisar de um pouquinho de cura da criança interior, eu vou precisar ressignificar assim, o bom da internet é que trouxe informação para muita gente, mas o outro lado é que tanta gente se auto-intitula, né, rotula com os transtornos, quanto também já acha que sabe o que é melhor para gente, sem passar por um processo, né, já vou falar sobre essa situação de passar pelo processo. Então, assim, voltando ao caso do livro, quando ela começa a entender e ouvir essa paciente, ela ouve as relações, ela ouve o que ela fez no mercado, como ela se comportou, do dia a dia, é no cotidiano que essa criança no adulto se revela. E é aí que está o fio desencapado, entende? E ela usa esses termos, tá? Eu estou usando termos do livro. É na conversa que ela falou que ela foi jantar uma vez com o marido dela num restaurante japonês e ela não gosta que ele peça rodízio. E aí, no momento que ela fez o pedido, ela se vira para ele e pergunta: o que que você vai pedir? E aí o marido dela fala: olha, eu queria pedir rodízio, mas na hora ela se levantou da mesa, bateu na mesa, se levantou e foi embora. Ele foi atrás dela e foi aquela baixaria que acontece de novo, de novo, de novo.
Então é isso que a Minerva fala. Se você não traz conceito, isso vira só um chilique. À medida que ela foi escutando essa mulher, ela foi entendendo que ela era a segunda filha e a irmã dela mais velha era uma pessoa muito diferente dela. Nós temos personalidades diferentes. A mãe dela era implacável no que diz respeito à educação dessas duas. Houve ali uma comparação entre uma e outra. Então, inconscientemente, essa mulher que tem chiliques, ela pensa que se eu não fizer tudo certo como minha mãe quer, eu não sou digna de amor como a minha irmã é. Então isso se reflete nas relações dela de hoje. O que ela achava era que quando o marido dela diz, eu queria pedir rodízio, mas esse mais subentendido quer dizer, se você não existisse, eu ia fazer o que eu queria fazer, mas você existe, então é como se ele quisesse a ausência dela. E a ausência dela significa o quê? Ficar sem o amor desse homem, em última instância. Ali, naquele momento, ela só sabia do sintoma, mas ela não sabia da causa. Quando é feito esse processo de análise, esse processo não é milagre, é um processo. Hoje em dia as pessoas estão com muito. Eu preciso chegar no corpo ideal. Ninguém quer passar pelo processo de reeducação alimentar, que é a pílula mágica. Porque eu quero um cabelo longo. Ninguém quer passar pelo cronograma capilar, que é o aplique, né? Ninguém quer passar por, que é assim, ó, pílula mágica, né? Então, por isso que eu falo, dá para solucionar as situações? Dá, mas não é só esse o problema que você tem. Existem outras coisas que vêm a partir disso. Então, no processo você consegue identificar. Nisso aqui, ela fala assim, eu vou trazer foco mais especial na criança interna, tá? Porque eu recebi uma mensagem no meu Instagram em que a moça pede, ela perguntou, você tem alguma coisa relacionada à cura da criança interna? E ela comenta, porque eu acredito que se eu curar a minha criança interna, eu vou ter uma vida mais feliz. Ela definiu isso, né? Sem passar por um processo. É necessário ouvir, eu preciso ouvir as relações dela. Eu preciso ver a criança nela. Eu vou falar sobre isso. Vou dar um exemplo, a Marion dá outros exemplos, mas eu vou trazer um exemplo meu, em que eu percebi essa questão da criança na pessoa, é uma entidade na pessoa, é uma outra figura. Eu tinha percebido, porque eu agora, né, a gente passa por analisar melhor as situações. Isso é válido para todo mundo, não é só para profissional, não, só para psicólogo. Isso traz muitos ganhos na vida, você ser capaz de olhar e pensar, olhar e, e racionalizar o que está acontecendo e não entrar no emocional. Então, assim, enxergar a criança no adulto vai permitir você trazer a cura da criança. E aí que vem o tal do acolhimento da criança interna. A criança interna, gente, existe sim programação neurolinguística, posso até trazer uma aqui mais daqui a pouco, de curar a sua criança interior. Quando a criança percebe um ambiente favorável para que ela se sinta segura, ela não se manifesta nos lugares em que ela não precisa se manifestar. Não vai haver um adulto fazendo chilique quando tem um adulto responsável e fala, não, eu sinto a vontade de virar essa mesa, mas de acordo com a minha inteligência emocional, isso não vai acontecer agora. É ponderar aquilo que você faz. É dizer, tem adulto aqui nessa casa, entende? É isso que é acolher a criança interna. Então, não é o oposto, eu vou acolher a criança interna e o adulto surge. Não, o adulto surge e acolhe a criança interna. É um processo. Não tem como fugir. Eu não estou dizendo que o processo vai ser demorado também, não, gente. Pode ser rápido. Eu passei pelo processo em um dia. Ela me trouxe só o conceito, ela nem entrou em contato com as minhas questões emocionais mesmo. Emocionais é saber do meu dia a dia, porque a gente esconde muitas coisas, né? Então, o processo de análise, ele exige um pouquinho mais de escuta, porque às vezes aquilo que você tem, que traz resultados que você quer, ele é assintomático, você nem sabe. Vou dar um exemplo aqui que é fictício, tá? Digamos que essa moça que me pediu a cura da criança interna. Se eu começo a ouvir ela e eu percebo que ela, sei lá, tem julgamentos para a mãe dela, entende? É um outro processo, porque se existe essa questão de eu vou ser melhor do que minha mãe ou eu vou ser melhor do que meu pai, tem consequências.
Isso aqui não é nem na psicanálise, gente. Isso aqui agora um adendo, não é nem talvez sistêmica, mas mais ainda Bert Hellinger mesmo, que nem é da psicologia, mas ele consegue, ele é como se fosse um filósofo, eu digo. Ele era um ex-padre e criou a constelação familiar, que é muito, é, não é reconhecida pela psicologia, mas não tem como não reconhecer as coisas que ele fala em efeitos fenomenológicos, aquilo que você vê. E tem até uma abordagem na psicologia que fala sobre a fenomenologia. É aquilo que você vê, ou seja, se você chega para mim e diz eu vou ser melhor do que minha mãe, ou eu teria feito melhor do que minha mãe, eu digo como é que vai estar a tua vida. Porque é sempre assim, gente, sempre, sempre, sempre. Ou quando alguém vem muito desgraçado da cabeça, da vida, assim, eu falo, você julgou tua mãe? Você julgou teu pai, sabe? É o tal do perdão. O perdão não é aquela coisinha bonitinha, né? De, ai, porque eu sou melhor que essa pessoa. O perdão é dizer, eu entendo que você fez o que você podia fazer, mas agora o adulto sou eu. É uma questão de se responsabilizar também. Por que eu falei tudo isso? Então, assim, é necessário uma escuta muito atenta, ativa, para ver além dos sintomas que ela percebe, entende? Então, não é só a fórmula mágica, eu tenho isso, então eu preciso disso, tá? Então, assim, primeiro você desenvolve e com isso cria um ambiente minimamente seguro para acolher essa criança. E essa criança acolhida, ela não faz chilique, ela não pede atenção, ela não pede um salvador, ela simplesmente é. Ela tem medo, tem inseguranças, mas ela tem acolhimento, tá? E você mesmo. É fácil? Não é fácil, mas é possível. Dentro do processo terapêutico, busca um terapeuta que você se sinta afinidade com ele, porque a partir dali ele te ajuda nesse processo, nessa caminhada. Ele vai olhar para a sua vida de uma forma, é como se fosse uma maquete, assim. Ele vai passar por todos os estágios da sua vida, tá? E um desses processos é que está o fio desencapado, o trauma. Esse tal de ressignificar significa olhar para trás e falar: eu entendo que a Marilza de 4 anos ela foi traumatizada com o desfraude que ela teve, mas eu não tenho mais 4 anos. Eu posso lidar com isso. Isso que é ressignificar. É uma questão de linha do tempo. Porque até você avisar que você cresceu, o seu cérebro continua se comportando com aquele esquema que ele criou para sobreviver, né? Aquele esquema que eu falei, não sei se eu dei esse exemplo, é como a casa quando existe um curto-circuito, a chave cai. Esse é o sintoma da casa, porque se a chave não cai, a chave de resistência, uma coisa assim, a casa pega fogo. Então, esse teu apagão, pode ser depressão, essa tua ansiedade, essa tua insegurança, vem para lidar com as questões ainda piores que você não conseguiu elaborar. Então, você vai para o processo terapêutico para elaborar essas questões. É rever a sua vida, revisitar na presença de um terapeuta seguro, que sabe o que está fazendo. E aí você vai trazendo esses traumas. E com isso, naturalmente, você passa pelo processo que ela chama de ressignificação. Vamos falar então do tal da criança interna? Ela chama de criança no adulto, a criança no adulto. Deixa eu dar um exemplo meu, tá? E você pode perceber na sua vida também. Teve um dia aqui na minha casa que o meu pai veio, era domingo, e eu precisava colocar um espelho no banheiro. Domingo não pode fazer barulho aqui no condomínio. Mas aí a gente falou, vai ser rápido, ninguém nem vai notar. Lá pelas tantas, bate na porta. E eu nem me liguei, eu tava ali distraída conversando com a minha mãe, abri a porta, era o síndico. Só que eu não percebi que era o síndico, porque ele mudou. É um síndico novo. E aí eu olhei para aquele homem e eu fiquei ali, né? O que que ele quer dele? Olha, gente, vocês vão me desculpar. Todo cheio de dedos. Eu falei, o que esse cara tá fazendo? De repente veio meu pai atrás. E aí até tomou espaço. Eu falei, que isso? E aí meu pai já entendeu que ele ia chamar a atenção, né? Aí eu falei, você é o síndico. Daí eu ia me apresentar, inclusive. Eu ia falar, muito prazer. De repente meu pai, escuta aqui. Meu pai foi para um outro lugar. Escuta aqui, porque eu não admito que eu já se viu, eu já entendi, você não precisa vir de ameaças. Eu olhei para o meu pai e falei, que isso? Esse é o que o Marion Minervo chama de a criança no adulto, porque parece que ela é possuída por uma entidade. Não era mais ele ali, era a criança. E o que significa dizer? Por que que eu e ele estávamos na mesma situação e eu tenho uma reação diferente? É claro que eu estava desconfortável com o fato do síndico ter que ir na minha casa para dizer que eu estou fazendo algo errado.
mas isso não vai fazer com que eu brigue com ele estava fazendo a função dele. Eu consegui enxergar isso. Por quê? Porque eu não tenho nenhum fio desencapado nesse sentido. Meu pai tem. Quando ele veio nesse lugar, eu fiquei assustada. E essa questão a Marion também traz, ela fala que a pessoa que passa por isso, ela nem lembra o que ela faz, é bem a criança no adulto. Esse negócio de quebrar, cabrei coisa, né? Já vi situações assim. Risquei o carro, era a criança no adulto. Ali, isso vem à tona no processo terapêutico. É ali que a gente vê a criança e é ali que a gente convida a criança a revisitar a vida dela e falar: você está num corpo de um adulto agora. Ele que toma conta. E aí, quando eu lembro dessa situação, eu não tinha lido ainda o livro da Marion, mas eu tinha estudado sobre figuras de autoridade. E aí eu comecei a trazer para a memória por que meu pai entrou naquele estágio e eu percebi, ele estava diante de uma figura de autoridade. Meu pai tem problemas com figuras de autoridade. Então, o que a criança dele fez, falou foi, eu vou ser humilhado por esse homem. Ele foi, na percepção dele, foi uma humilhação aquilo, que ele não conseguia lidar. O que a Marion chama é de sair do pesadelo e trazer para o medo. Porque o medo é mais uma das emoções que você vai ter que lidar. E tá tudo bem. Agora, o terror, você não sabe lidar com o terror. Você nem sabe o que está acontecendo. Então, na próxima vez que você lidar com uma questão dessa, é trazer para a consciência de eu estou com medo. E com o medo você consegue lidar. O medo é estrutural, assim como a tristeza, assim como uma pequena ansiedade, faz tudo parte do ser humano. Agora, o terror não. É como sair do pesadelo e trazer para o sonho, entende? A situação vai ser a mesma, mas o modo como eu enxergo isso muda. Por quê? Porque eu tenho que lembrar meu pai que ele não é mais aquela criança que vai ser humilhado por uma figura de autoridade. Ele já é um homem de seus 76 anos de idade, entende? Se você não vai para o processo terapêutico e quer fórmulas mágicas, é isso que acontece. Você vai estar com 80 anos e ainda trazendo os seus sintomas à tona daquela criança no adulto. Então, se ali, aqui na minha sala, o meu pai de 76 anos, ele apresentou a criança nele. Não é legal isso, gente? É sobre isso que a Marion trata do livro. E não só, né? É um dos casos clínicos que ela trouxe. Voltando para a questão da criança, da cura da criança interior. Eu vou deixar então aqui no card um vídeo da Marion, é 1h30, é para psicanalistas, mas vejam, eu acho interessante. A gente sempre acaba aprendendo alguma coisa, tá? Para quem é leigo, sempre acaba aprendendo. Na próxima situação que você tiver no mercado, por exemplo, você vai sempre enxergar um adulto, uma criança ali no adulto, querendo aparecer ou querendo quebrar as coisas, saiu de si, né? É uma criança, né? Você vai olhar e falar, tá precisando de análise essa pessoa. Eu vou dar a técnica, então, gente, da programação neurolinguística. Eu já fiz isso, tá? Eu já fiz. É uma ferramentazinha para curar essa criança interior. Eu gosto de processos, gente. Eu gosto de processo, não fujamos de processo. Faz o que tem que ser feito. Por quê? Quando você quer um processo e fala, isso vai me salvar, isso também é terceirizar para outra a tua responsabilidade. Ah, se eu fizer isso vai dar certo. É doloroso. Crescer é doloroso, gente. É sair da casca do ovo. Você queria ficar ali, ó, aconchegado, quentinho. Não. É sair, é quebrar a casca, entende? Então, assim, não, ninguém vai me salvar. No entanto, um processo não, uma ferramenta vai fazer assim e vai me tirar. Não. É possível, sim, para alguma questão ou outra da vida. Algumas abordagens da psicologia trabalham dessa forma. A cognitiva comportamental, ela trabalha dessa forma. Ela te dá exercícios práticos para você fazer. E aí, para questões pontuais. Então, assim, todas têm a sua finalidade. Uma pessoa que está em depressão, por exemplo, ela não tem tempo de passar por um processo. Uma pessoa que está precisando levantar de uma cama e ir trabalhar. Ela não tá, eu não vou ficar ali perguntando para ela dos fios desencapados dela e da rotina dela, que ela fica na cama o dia inteiro porque está em depressão. Ela precisa de ferramentas. Nesse caso, ok. E a cognitiva comportamental trabalha com isso. Atividades diárias, faça isso hoje, tente ir até a panificadora e voltar. Eles chamam de. Esqueci o nome dessa atividade, mas veio aqui na minha mente agora. Roleplay. Roleplay. Que é simular situações. Tem pessoas que têm fobias, por exemplo, e daí ela ajuda. Então,
Algumas abordagens trabalham com essas ferramentas breves. Eu vou falar aqui, então, a ferramenta da programação neurolinguística, que é uma possibilidade de entrar em contato com essa criança interior, tá? Se você sabe de uma situação traumática que você teve na infância, traz isso para tua memória, tá? Fecha o olho. Imagine você nessa situação traumática que você viveu, tá? Você está fora dessa imagem. Então você está se vendo ali, criança, tem ali as figuras, os objetos que pertenciam a esse evento, pode ser seus pais, enfim. Lembra da cena traumática, tá aí a cena traumática. Você entra adulta na cena traumática. Olha para você, criança, tá? Diferente da idade que você tenha, imagina que você é uma entidade ali, uma, um olho lá. Você não tem. Você tá ali, tá? Adulta, chegou ali. Ah, é adulto mesmo. Tava pensando como é que era. Não, era você adulto. Você adulto entra na cena. A cena tá congelada e você adulto entra na cena agora. Entrou nessa cena, os objetos vão olhar para você, tá? Você, criança, vai se ver agora. Você, criança, vê você adulta. E vocês conversam, tá? Nesse momento você se agacha, ajoelha, olha para essa criança e diz: vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Você sobrevive, você vive para contar essa história. Eu estou aqui esperando por você, ok? Esse é um processo em que você encontra a sua criança interna, ok? Nesse momento você abraça essa criança, você sente aos poucos esse medo que ela sentia naquele momento ser dissipado com a presença desse adulto que você é. Nesse momento, você sente também a segurança de ter um propósito, de viver uma vida independente. Afinal de contas, essa criança depende de você. É só você que ela depende, tá? Se você terceiriza isso para outros, outros podem te abandonar. E as pessoas nos abandonam, tá? Uma a uma. Ninguém fica nas nossas vidas. Quem fica nas nossas vidas somos nós e a nossa criança interna. Só nós, tá? Então você tem um compromisso com essa criança, ok? Você se levanta, você sai da cena e você deixa a sua criança feliz, porque ela sabe o futuro que a espera, tá bom? E você sai de cena. Qualquer situação que você tenha, você pode fazer essa programação, tá? Você pode se imaginar. Quando você. É muito comum, quando a gente vai para o primeiro dia de análise, por exemplo, eu marquei o horário com a minha psicóloga. Você vai ter sonhos durante a noite que são muito significativos. É bem legal. Então, à medida que você faz isso uma vez ou outra, pode ser que novos pensamentos venham para você, tá? Novas memórias. Então, toda vez congela a cena dessa infância e entra na cena você adulta, tá? E faz esse ritual, faz essa. Se houver emoção, no caso é melhor ainda, porque aí passa pelo que Freud chamava de catarse, tá? Essa eu aprendi foi com a foi no. Como é que é o nome? Tô lembrando o canal dela e não lembro dela. Temporariamente humana? Eu acho que é isso. Mai? Mai? Faz muito tempo que eu ouvi isso. E eu fiz essa dinâmica. É bom, tá? É bom, é uma visualização. É bom. Tá bom, gente? Então, assim, vou deixar o vídeo aqui da queridona da Minervo, aqui embaixo no card. Para que serve uma análise? Para a gente trazer conceitos aos sintomas. E para que os sintomas? Os sintomas foi uma elaboração que uma criança fez para lidar com algo que ela não conseguia processar, né? Os vários traumas que passam na nossa vida. Um outro trauma que é muito comum é o trauma do amor dos pais, né? A gente quer ser o brilho no olho dos nossos pais. Essa é a principal causa de sofrimento da humanidade. Não ter sido o brilho nos olhos dos pais. E a gente busca esse brilho nos olhos em todos. E onde que tá? Tá no mesmo lugar. É nosso, é nosso. Esse orgulho de ser quem você é, o orgulho de ter, passar pelos processos que você passa, te traz esse orgulho no olho. É a tua criança, então, que olha para você e tem orgulho de você. Isso por si só é o maior amor do mundo, porque esse não te abandona de forma nenhuma.
Tá bom, gente? Espero que tenha ajudado, fico feliz. Algumas pessoas se perguntam se eu atendo, eu não atendo ainda, eu atendo só com supervisão, como eu falei, mas estou quase acabando. Eu já atendo casos clínicos, mas é na clínica escola, tá? Para a população. Mas eu gosto de acompanhar os casos porque me ajuda a entender na prática a teoria e também me traz mais, me dá insights, né, para fazer os vídeos aqui. Tá bom? Logo, logo eu vou trazer mais livros dessa da Marion, porque ela é maravilhosa. Vocês vão ver o vídeo dela aqui embaixo, vocês vão ficar incrivelmente surpresos. Até a próxima, gente! Vamos ser, nós somos eternas crianças, mas vamos acolher de forma adulta, madura. E não é fácil, mas não precisa ser sozinho, tá? Peça ajuda. Se conecte com um terapeuta que você se sinta confiante, tá? Confie no seu sexto sentido. Confie nessa segurança, né? Se você sentiu seguro na presença dessa pessoa, ela pode acompanhar você, tá? Se não, peça para trocar de psicólogo, gente. O que mais tem são psicólogos bons, mas tem também os que ainda não estão, que não servem para você. Tchau!